Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. No capítulo 6 da Revista Espírita, Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, Espírito do Dr. Demeury. Em nosso artigo no mês passado sobre o Dr. Demeury, prestamos uma justa homenagem às suas eminentes qualidades como homem e como espírito. O fato seguinte é uma nova prova de sua benevolência, ao mesmo tempo que constata o poder curativo da magnetização espiritual. Escreve-nos de Montalban. O espírito do bom pai Demeury, vindo engrossar o número de nossos amigos invisíveis que cuidam de nossa moral e do nosso físico, quis manifestar-se desde os primeiros dias por um benefício. O homem de sua morte ainda não era conhecida dos nossos irmãos de Montalban, quando ele empreendeu espontânea e diretamente a cura de um deles por meio do magnetismo espiritual, apenas pela ação fluídica. Vedes que ele não perdia tempo e continuava como espírito, assim como dizeis, sua obra de alívio da humanidade sofredora. Entretanto, há aqui uma importante distinção a fazer. Certos espíritos continuam vinculados às suas ocupações terrenas, sem consciência de seu estado, julgando-se ainda vivos. Isso é próprio dos espíritos pouco adiantados, ao passo que o Sr. Demeury se reconheceu imediatamente e age voluntariamente como espírito, com a consciência de ter maior força nesse estado. Tínhamos ocultado a morte do Sr. Demeury à Sra. G., médium vidente e sonâmbula muito lúcida, para poupar sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, sem dúvida, percebendo o nosso ponto de vista, tinha evitado manifestar-se a ela. A 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que, dizem eles, queriam aliviar a Sra. G. de uma entorse, de que ela sofria cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais que isto, e estávamos longe de esperar a surpresa que nos preparavam. Imediatamente depois de ter entrado em estado sonambúlico, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando seu pé. Eis o que se passava. A Sra. G. via um espírito curvado sobre sua perna, mas as suas feições ficavam ocultas. Ela operava fricções e massagens, fazendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava e fazia movimentos desordenados, mas a crise não teve longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todos os traços de entorse haviam desaparecido. Não havia mais inflamação e o pé tinha retomado sua aparência normal. A Sra. G. estava curada. Quando se pensa que para curar completamente uma afecção desse gênero, os mais bem dotados magnetizadores e os mais exercitados, sem falar da medicina oficial, que ainda não chegou a uma conclusão sobre tais casos, precisam de um tratamento cuja duração nunca é de menos de 36 horas, para isso consagrando 3 sessões espirituais diárias de 1 hora. Essa cura, em 10 minutos, pelo fluido espiritual, podem bem ser considerada como instantânea, com tanto mais razão, como diz o próprio espírito numa comunicação que se encontra a seguir, que era de sua parte uma primeira experiência, feita visando uma aplicação posterior em caso de êxito. Entretanto, o espírito continuava desconhecido da médium e persistia em não mostrar suas feições. Ele dava mesmo a impressão de querer fugir, quando de um pulo nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo,
se lança no meio da sala para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda essa vez, o espírito havia desviado a face, deixando apenas sua mão nela. Nesse momento, a senhora G solta um grito e cai no chão extenuada. Ela acabara de reconhecer o Sr. Demeure no espírito curador. Durante a síncope, ela recebeu os cuidados dedicados de vários espíritos simpáticos. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos trocando fortes apertos de mão, principalmente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição, penetrando-a de um fluido reparador. Não é uma cena empolgante e dramática, na qual parecia serem vistas todos os personagens representando seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra. Estávamos felizes por encontrar o nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Em vida, ele tinha sido médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fosse sua filha. Esta prova de identidade dada àqueles a quem o espírito amava não é tocante e apta a fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Eis a comunicação recebida do Dr. Demeure no dia seguinte a essa sessão. Meus bons amigos, estou ao vosso lado e vos amo sempre como no passado. Que felicidade poder comunicar-me com os que me são caros. Como fiquei feliz ontem à noite por me tornar útil e aliviar nossa cara médium vidente. É uma experiência que me servirá e que porei em prática no futuro, sempre que se apresentar uma ocasião favorável. Hoje seu filho está muito doente, mas espero que logo o curemos. Tudo isso lhe dará coragem para perseverar no estudo do desenvolvimento de sua faculdade. O filho da senhora G realmente foi curado de uma angina inflamatória com medicação homeopática ordenada pelo espírito. Daqui a algum tempo poderemos fornecer-vos a ocasião de testemunhardes fenômenos que ainda não conheceis e que serão de grande utilidade para a ciência espírita. Ficarei feliz em poder contribuir pessoalmente nessas manifestações que teria tido muito prazer em ver quando vivo, mas graças a Deus hoje eu assisto de maneira muito particular e que me prova evidentemente a verdade do que se passa entre vós. Crede, meus bons amigos, que sinto sempre um verdadeiro prazer em me tornar útil aos meus semelhantes e em ajudá-los a propagar essas belas verdades que devem mudar o mundo, trazendo a melhores sentimentos. Adeus, meus amigos, até a vista. Antônio Demeure. Não é curioso ver um espírito já sábio na Terra como espírito fazer estudos e experiências para adquirir mais habilidade no alívio dos seus semelhantes? Há nessa confissão uma louvável modéstia que confere o verdadeiro mérito, ao passo que os espíritos pseudo-sábios geralmente são presunçosos. O último número da revista cita uma comunicação do Sr. Demeure como dada em Montauban, a 1º de fevereiro. Foi a 26 de janeiro que ele a editou. Essa data tem, na minha opinião, uma certa importância, porque foi o dia seguinte ao da sua morte. No segundo parágrafo diz ele: gozo de uma lucidez rara nos espíritos, há tão pouco tempo desprendidos da matéria. Com efeito, essa lucidez prova um rápido desprendimento que é o próprio dos espíritos moralmente muito adiantados. Observação: a cura relatada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mistura do magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores de seu fluido. São os médiuns curadores propriamente ditos, cuja faculdade apresenta graus muito diversos pela energia conforme sua aptidão pessoal e a natureza dos espíritos pelos quais são assistidos.
Conhecemos em Paris uma pessoa há 8 meses atingida de exostoses na anca e no joelho, que lhe causam grandes sofrimentos e aprendem ao leito. Um de seus jovens amigos, dotado dessa preciosa faculdade, lhe deu cuidados pela simples imposição das mãos. Durante alguns minutos, sobre a cabeça e pela prece que o doente acompanhava com fervor edificante. Este último experimentava no momento uma crise muito dolorosa, análoga à sentida pela senhora G. Logo seguida deu uma calma perfeita. Então sentia a impressão energética de várias mãos que massageavam e estiravam a perna, que se via alongar-se de 10 a 12 centímetros. Nele já há uma melhora muito sensível, porque começa a andar, mas a antiguidade e a gravidade do mal necessariamente tornam a cura mais difícil e mais demorada que uma simples entorse. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não é apresentada, ao que saibamos, com caracteres de generalidade e de universalidade, mas, ao contrário, restrita como aplicação, isto é, que o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se assim que deva ser quando se conhece o papel capital que representam as afinidades fluídicas em todos os fenômenos da mediunidade. Algumas pessoas só gozam dela acidentalmente e para um determinado caso. Seria, pois, um erro crer que, pelo fato de termos obtido uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, pela razão que o fluido próprio de certos doentes é refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Assim, é surpreendente que algumas pessoas frágeis e delicadas exerçam uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. É que, nesse caso, essas pessoas são bons condutores de fluido espiritual, ao passo que os homens vigorosos podem ser maus condutores. Eles têm somente seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. De acordo com isso, compreende-se as causas maiores que se opõem a que a mediunidade curadora se torne uma profissão. Para dela fazer ocupação, seria preciso ser dotado de uma faculdade universal. Ora, só espíritos encarnados da mais elevada ordem poderiam possuí-la nesse grau. Ter essa presunção, mesmo exercendo-a com desinteresse e por pura filantropia, seria uma prova de orgulho que, por si só, seria um sinal de inferioridade moral. A verdadeira superioridade é a modesta. Ela faz o bem sem ostentação e apaga-se, em vez de procurar o brilho. Aquele que tem renome vai buscá-la e a descobre ao passo que o presunçoso corre à busca do renome que muitas vezes lhe escapa. Jesus dizia àqueles que ele havia curado: ide, dai graças a Deus e não o digais a ninguém. É uma grande lição para os médiuns curadores. Lembremos aqui que mediunidade curadora está exclusivamente na ação fluídica, mais ou menos instantânea, que ela não deve ser confundida com magnetismo humano, nem com a faculdade que tem certos médiuns de receber espíritos à indicação de remédios. Esses últimos são apenas médiuns receitistas, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. Ai, tico-teco vai dar nó. Bom, pelo pouco que eu consegui entender, porque tá difícil,
Tem alguns espíritos que desencarnam e nem sabem que desencarnaram, porque eles continuam tendo a mesma vida que eles tinham aqui, eles continuam tendo no plano espiritual. Então, aqui no caso, tem esse médico, né, o doutor... Como é que fala o nome dele? Demeure, né? Ele continua na ativa no plano espiritual, agindo como médico, através dos seus fluidos, fazendo curas dentro do trabalho mediúnico, né? Agora como espírito. Então, é muito comum que aqueles que foram médicos, professores, que tiveram uma profissão dada a ajudar pessoas, que quando desencarna continua fazendo isso. O André Luiz, quando chegou no nosso lar, que ele foi atendido, socorrido, logo que ele começou a se ficar melhor, o que ele queria? Trabalhar como médico. Até vir uma assistente lá, uma enfermeira, não lembro bem, e ela disse que não, que ele ia começar fazendo faxina, né, dentro do hospital. Ele falou, não, mas eu sou médico. Então, quando desencarna, o espírito tem o desejo de continuar suas atividades, porque ele tem aquele conhecimento. Pode ser que ele seja reaproveitado pelo seu grau de evolução, pela sua moral, sua conduta, seu conhecimento logo de cara, como pode ser que aconteça que nem aconteceu com o André Luiz, né? Aos poucos ele vai retomando suas atividades. Aqui mostra um caso que o Dr. Demeure, ele acompanhava essa senhora G quando ele estava entre os encarnados, então desencarnado ele já sabia o que fazer com ela, por isso que houve a cura, né? Ele foi exatamente no problema que ela tinha e chegou o momento dela de ser curada. Então, o que eles colocam aqui, não é só uma questão, você vai lá e procura a sua cura e vai ser curado? Não. Se as suas vibrações, se os seus fluidos não baterem com os fluidos do campo espiritual ou mesmo do médium que está te atendendo, repele a energia que está sendo doada, né? Por isso que quando a gente entra numa câmara de passe, o médium, que é o coordenador do trabalho, ele pede para que todos mentalizem Cristo, mentalizem Jesus, façam sua prece íntima, acompanhem a prece do médium, para que as energias sejam salutares e a espiritualidade possa intervir junto com essa afinidade de vibrações na vida daquela pessoa. Ou o próprio médium, né, magnetizador, que está lhe dando passe, ele possa prosseguir com os seus passes. Já aconteceu comigo de estar dando passe numa pessoa e eu senti a vibração da cabeça da pessoa. Você coloca a mão assim, né, que é a cabeça da pessoa. Então, você coloca a mão aqui e está fazendo a prece. Eu sentia fazer isso aqui na minha mão, ó. Minha mão subia e descia. Pela vibração que a pessoa estava tendo com a sua prece. Então, não é que ele estava me repelindo, mas era uma vibração forte, alta. Então, a minha não conseguia ir nela. Não é que ela estava indo contra, mas a vibração dela já era alta. Por isso que a gente fala aqui, quando a pessoa está bem, não tem necessidade de tomar passe, porque ela já está bem. Ela vai lá só para o médium olhar para a cara dela, porque o médium não vai dar nada, vai dar o quê se ela já tem? E às vezes tem até sobrando. Então, quando a pessoa está bem, reconhece, não deve entrar na câmara de passe. Não precisa. Não é que não deve, não precisa. Agora, também já aconteceu de estar aplicando passe e a pessoa do tipo, eu duvido, aqui não sirvo para nada, eu quero morrer, a vida tá uma porcaria. Então, a pessoa não tá vibrando a favor dela, tá vibrando contra. Então, tudo aquilo que a gente tá despejando na pessoa de vibração boa, chuvisca, né? Nela, chuvisca. Poderia tomar um banho e a pessoa não aproveita. Então, o que existe dentro da cura é chegado o momento da pessoa se curar, né? Tem essa coisa de que é determinado pela espiritualidade, chegou o seu momento. Então, agora você vai poder ser curada. A pessoa vai com vibrações positivas, o passista, né, o médium magnetizador,
Ele vai fazer o trabalho dele e a espiritualidade que acompanha aquela pessoa pode dar a cartada final e curar. Isso pode acontecer. Então, eu estava conversando com um amigo na semana passada, ele falou assim, a doença dele é degenerativa que nem a minha, só que é mais grave pelo que eu vi, porque a perninha dele tá bem torta. E ele disse para mim, ele falou assim, eu tenho fé que eu consigo reverter isso aqui ainda. Então, não tem nada de mais maravilhoso numa pessoa do que a fé dela, gente. Isso é uma coisa que ninguém tem direito de tirar. Pessoa que tem fé, ela tem tudo. Ela não se deixa levar. A gente vai ter maus momentos como qualquer outra pessoa. Quem tem fé vai ter maus momentos. E talvez até bastante, porque vai ser tentado a tirar a sua fé. A deixar cair a sua fé. Mas o que vai prevalecer é a sua força de vontade. Eu tenho estudado bastante sobre isso, né? Boa e má vontade. A boa vontade é a que nos leva para a evolução. Com má vontade você não evolui, você não sai do lugar. Então, se eu quero evoluir, eu preciso melhorar a minha saúde para isso, então eu tenho que continuar tendo boa vontade comigo, com as minhas tarefas, com as pessoas em minha volta, eu tenho que continuar praticando bem, né? E aqui os relatos que são passados para a gente, né, a respeito dos médiuns, eles também têm que ter essa boa vontade de fazer o trabalho acontecer, sem querer nada em troca, com humildade, com o desejo de propagar através das suas habilidades, do que foi lhe dado, dessa mediunidade desenvolvida, o bem ao próximo, né? Então, o médium fazendo o seu papel direito, a espiritualidade vem para colaborar. O assistido está pronto, querendo receber, com um desejo fervoroso de que vai ser curado. E chegou a oportunidade dessa cura, não tem para ninguém. Então, isso é um momento, para mim, mágico. Eu preciso ler isso, eu preciso internalizar isso, eu preciso compreender e acreditar. Porque eu tenho comorbidade. E quem assiste vídeos que falam de cura, certamente também tem algum problema. Então, que a gente não perca essa esperança, que a gente não perca a nossa fé, que a gente trabalhe as nossas vibrações em nosso favor. Porque recurso tem da ciência física, material, e tem também da espiritual. Basta a gente acreditar, ir em busca dessa cura. Os trabalhadores trabalharem com vontade, com o desejo de servir e não de receber algo em troca. Com modéstia, humildade, com vontade. É importante. Como a doutrina, ela balsamiza o nosso coração. Como ela conforta. Saber que existem formas, depende muito mais de cada um de nós, sejam dos médiuns, sejam do assistido, para que se revertam situações. E não porque é uma simples cura, mas porque você entendeu o processo de dor. Por que você sofreu? Aquilo te fez se tornar uma pessoa melhor. Então aí chegou o momento. Para que uma pessoa vai ter dor se ela já entendeu por que ela estava tendo dor? É uma criança que coloca o dedo na tomada. Você fala para ela, não coloca o dedo na tomada, você vai tomar choque. Ela teme e coloca. Ela vai tomar o choque. Doeu, né? Só que agora ela aprendeu a não colocar o dedo lá. Então, para que ela vai ficar lá colocando o dedo de novo e sentindo dor outra vez? Então, nós podemos nos curar. Nós podemos curar pessoas. Os médiuns podem curar pessoas. Os assistidos podem reverter as suas comorbidades. É um facho de luz enorme nas nossas vidas, fala a verdade.